cancelando as operações da Polícia Federal com o IBAMA. Ele estava vendo tudo aquilo ali, estava, né, batendo em cima, o Bolsonaro mandou tirar ele. O Salles, o Bolsonaro, esse grupo aí. Então, a Polícia Federal estava por aqui. Aí eles viram essa notícia desse crime acontecendo, essa informação que veio de Nova York, foram no Supremo Tribunal Federal, foram com o ministro Alexandre de Moraes, que é um ministro também que está por aqui com o Bolsonaro, é o cara que cuidou dos inquéritos da Sarah Winter, os inquéritos de fake news no Supremo, que é um negócio que teve muita encrenca para o lado do Bolsonaro, para o lado do chamado núcleo ideológico dele. Então, eles contrataram direto o Alexandre, e o Alexandre de Moraes deu a ordem para fazer a busca e apreensão, quebra de sigilo, tudo isso daí. Que isso daí tem que ter um juiz que manda. Né? Não dá para passar pelo PGR, não dá para passar por cima. Para passar por cima do PGR dá, porque a polícia, o delegado de polícia responsável, ele pode ir direto com o juiz e pedir um mandado de apreensão, um mandado de prisão, até prisão preventiva. Ele não precisa do Ministério Público para isso. Né? O Ministério Público ele atua só quando é para oferecer ação penal. É que normalmente quando você vai pedir busca e apreensão, qualquer medida dessas, prisão preventiva e tal, o Ministério Público participa, a polícia não faz isso sozinha. Ele pode, o delegado de polícia pode, mas ele conversa com o promotor. Mas não foi isso que aconteceu. Então, isso vai levantar esse questionamento jurídico sobre se foi legal e legítima essa obtenção de dados que a polícia teve via FBI nos Estados Unidos, porque a coisa toda começou lá nos Estados Unidos. O normal seria essa informação chegar aqui via o uso do EMILAT, ou seja, a comunicação seria feita ao Ministério Público Federal ou ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional do Ministério da Justiça, e depois disso chegaria na Polícia Federal, no Judiciário e tal. Mas não, veio direto do FBI para o Judiciário, para a Polícia Federal. Então vai ser questionado isso, porque como a gente estudou semana passada, não é o normal. Né? Você não precisa, né, numa situação dessa de cooperação internacional, já tem muitas decisões que mostram que você não precisa mais fazer aquele processo de homologação de decisão na STJ, né, de carta rogatória, tudo que a gente estudou na aula passada. Mas, quando você usa o tratado, você ainda precisa seguir o rito do tratado. E pelo rito do tratado, normalmente essa comunicação é feita entre Ministério Público de Nova York, Ministério Público de qualquer lugar nos Estados Unidos, com o DCRI ou com o PGR, Procuradoria-Geral da República, ou o Ministério Público Federal. Né? Não tem essa coisa de conversar polícia com polícia, não. E foi o que aconteceu. Então vamos ver como é que vai caminhar, mas com certeza os caras vão levantar isso como argumento jurídico, para dizer que a prova foi obtida de maneira ilegal, porque não foi obtida segundo a Constituição Federal, segundo o mecanismo de carta rogatória, né, homologação de sentença estrangeira ou cooperação internacional via EMILAT. E por causa de a prova ter sido conhecida no Brasil de maneira ilegal, a operação é ilegal. Tá? E pensando com a cabeça do advogado do Salles, é isso que os caras vão argumentar. Provavelmente não vai dar em nada, o Supremo vai fazer uma argumentação mais expansiva, pelo menos o Moraes vai, porque foi ele que autorizou a operação, então ele não vai dizer que a operação é ilegal se foi ele que autorizou a operação, tá entendendo? Então, enfim, caso da nossa matéria, tudo a ver. Dê uma olhadinha na mídia depois do que está acontecendo com o Salles. A galera ficou muito assim, com o olhar na CPI, mas foi muito sério esse negócio aí, porque bate na questão da corrupção, né? Os bolsonaristas encegueirados acham que o Bolsonaro não é corrupto, e imagina. E esse é um caso, assim, muito evidente. Né? Só não teve prisão preventiva ainda, mas... Vamos seguir com a aula. Eu já separei o material, né? Mandei para vocês só anteontem, acho que foi anteontem. Porque nessa correria da vacina, eu só consegui pedi para o cara escanear na segunda-feira e eu só ficou pronto na quarta, se não me engano. O material que eu mandei para a leitura da aula de hoje e para a próxima também, tá? E eu já estou com o material das próximas semanas, eu estou com o livro todo escaneado já, vou botar depois para vocês o resto. Mas o que está para essa aula e para a aula que vem já está lá no escaninho, lá no Classroom. Hoje a gente vai ver, deixa eu lembrar aqui onde começa, a gente vai começar a ver família, tá? Direito de família, direito internacional, mas relacionado ao direito de família. Casamento, divórcio, separação, nulidade de casamento, regime de bens,
Depois a gente vai ver questão do menor, alimentos. A gente já mencionou essas coisas antes, mas a gente vai ver com mais detalhe agora, de maneira mais cuidadosa. O texto que eu botei começa família no direito internacional privado. Vamos abrir aqui na tela. Dessa vez tem slide, tá? Aí. Direito das relações internacionais. Tá aqui. Então, esse texto aqui. Deixa ele abrir. Começar aqui, a gente vai até separação. Deixa eu ver a página aqui. A sucessão, a gente vai até... É por aqui mesmo. Espera aí que tem gente querendo entrar. A gente vai até... Peraí. Não, isso aqui acho que já é aula que vem. Sucessão. A gente vai até aqui. Até a página... Não é tanta coisa assim, mas está bem denso. Até a página 312. Aí na aula que vem a gente vai ver sucessão internacional. Até o final. Deixa eu só checar se é isso mesmo. Alimentos. Eita. Até porque, como eu botei pouco tempo, vocês lerem. É isso. Deixa eu ver se é isso aqui no meu livro também. Está certo com o que tem aqui. Página 312, Aí depois a gente vê o resto. Então, no PDF vai até a página... Até a página 32, tá? Para a aula de hoje. Depois a gente vai daqui até o final, da 33 a 76. É mais ou menos a metade mesmo que a gente vai ver hoje. E aí, na outra aula, a gente vai tentar dar conta do resto. Antes de começar, tinha uma dúvida que eu queria perguntar para vocês. Eu recebi as ementas para as disciplinas do semestre que vem já, vocês vão se matricular e tal. E aí eu notei, o professor Paulo perguntou se eu queria quais disciplinas eu queria, me mostrou algumas e tal. Aí ele me colocou para dar aula de Direito Constitucional, que eu adoro, é minha área de pesquisa, vai ser ótimo. Não sei se vocês já tiveram aula de Direito Constitucional ou não. Tomara que seja comigo, dedos cruzados. Não, professor. Pimenta não tem, eu acho. Pois tem esse rolo aí que eu estou preocupado, porque é o seguinte, eu vou dar aula de Direito Constitucional e vou dar aula de Direito Internacional Privado. O nome da disciplina é isso, Direito Internacional Privado. Aí eu falei, peraí, mas a disciplina de tópicos é isso. Tanto que eu fui olhar, a disciplina é tópicos 2, né? Mas aí você vai olhar a ementa, assim, quais são os livros? Tudo Direito Internacional Privado. Tanto que eu comprei o livro que está lá, que é o da Nádia. Para ajudar vocês aí a seguirem a bagunça do meu raciocínio aqui. Então, tá igual. Aí eu vou dar aula de Direito Internacional Privado de novo, eu não vou dar aula repetida para vocês. Né? E eu não sei... Fala. É porque são duas emendas diferentes, projetos pedagógicos, então a gente não tem constitucional nem internacional privado. Foi o que o Paulo me falou. Então, minha pergunta para vocês, porque eu não sei como é tópico, se vocês é tipo uma optativa, ou vocês é obrigatório fazer tópicos. É obrigatório. É obrigatório essa. Tá. Vocês estão em qual semestre mesmo? No terceiro. Então, vocês não estão no regime novo, vocês estão no antigo. Ao Não, contrário, a gente está está no novo. Pois essa disciplina... Começou com 2019. Pois essa disciplina é do novo. Essa é Direito Internacional Privado, porque é uma disciplina que ele está botando para o semestre que vem. E essa de tópicos é Direito Internacional Privado. Então, eu preciso ver se vocês forem cursar essa disciplina semestre que vem, porque eu não sei se é uma disciplina que vocês já cursaram ou não. Eu acho que não. Porque vocês me falaram que vocês cursaram a disciplina de Direito Internacional Público. E aí... E aí vai ter... Já está dentro dessa. Pois eu não vou repetir tudo que eu falei aqui. A gente está tendo aula de Direito Internacional Privado. Agora, se tem aluno que entrar na disciplina que não fez tópicos, 2, aí eu... Então, eu vou ter que ver isso com calma semestre que vem. Se vocês cursarem essa disciplina, se for uma disciplina obrigatória, se tiverem que cursar Direito Internacional Privado, a gente vai dar um jeito, eu vou inverter a ordem. O que eu vou fazer?
Se forem só vocês, se não tiver aluno assim, novo, que não fez tópicos, mas que vai fazer a disciplina, aí eu vou ter que dar um crash course, assim, nas 2, 3 primeiras aulas. Tudo que eu dei para vocês aqui em 10, eu vou dar em 2 ou 3 para eles. E vai ser uma coisa de revisão para vocês também, né? Pra vocês relembrarem e tal. E aí o resto vai ser material novo, que não é material de internacional privado, vão ser outras coisas que eu vou dar, tá? Coisas conectadas, né? Isso que eu falei para vocês, que eu queria dar para vocês sobre direito tributário internacional, sobre a coisa que a gente falou de contratos esses contratos de vacina, questões relativas a direitos humanos internacionais, né? Aliás, eu vou dar uma disciplina sobre isso também, sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que vai ser uma disciplina optativa. Então, enfim, eu vou ter que ver isso aí com calma, né? Vamos continuar dando direito internacional privado mesmo, e aí, no semestre que vem, eu vou ter que ver isso, porque eu não vou falar a mesma coisa, né? Senão não adianta. Só porque está na ementa. Tá? Além disso, eu vou dar uma disciplina optativa, que eu estou achando que vai ser uma disciplina sobre Sistema Interamericano de Direitos Humanos, sobre o Tratado da OEA e a aplicação das decisões da Comissão e da Corte Interamericana no Brasil. E eu acho que isso é interessante porque tem a ver com compliance, tem a ver com soft power, porque o tratado é o tratado. Aí, se o executivo resolve desobedecer o tratado, como é que fica? É interessante a gente perceber que os atores institucionais independentes no sistema político brasileiro, eles podem fazer valer o tratado, mesmo que o governo não tenha interesse e desobedecer o tratado. A gente pode estudar as decisões da comissão, as decisões da Corte Interamericana, tem 12 ou 16 decisões, sentenças contra o Brasil. São decisões da Corte que condenaram o Brasil, e aí elas descem para ser aplicadas aqui. Isso tem efeitos na legislação brasileira, tem efeitos nas decisões judiciais. O próprio Poder Executivo faz política pública para tentar resolver o problema da decisão, então vai ser bem legal a gente estudar isso. E possivelmente outros países também, né? Tem decisões para todos os países do continente da América Latina, excluindo os Estados Unidos, que não assinou o tratado, apesar de que foi ele que inventou o tratado, mas ele mesmo não assina. Ele escreve o tratado, manda a gente assinar, e Cuba. Cuba também não é signatária. Venezuela, eu lembro, era, não sei se ainda eu acho que não é mais, porque o Chávez deve ter denunciado o tratado saído. Mas era. E tem decisão contra a Venezuela antiga. Mas vamos ver. Então, eu acho que vai ser uma matéria bem legal, se vocês estiverem interessados. Então, essas coisas que eu falei que talvez a gente fosse tratar no final do curso aqui, que eu queria dar rápido e falar dessas coisas que são bem interessantes, a gente vai ficar para o semestre que vem, então, ou na optativa, se a gente vai estudar com mais cuidado o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, ou na matéria de Direito Internacional Privado, que eu vou tratar de outras coisas que não o que está aqui. A gente vai tratar de tributação internacional, como é que as filiais mandam dinheiro para a matriz sem pagar imposto, vou ensinar vocês a não pagar imposto, se um dia vocês forem trabalhar aí com comércio exterior, em algum multinacional grande, tá? Coisas desse tipo. São tópicos de direito internacional privado, mas que não é essa estrutura básica do direito internacional privado, que é direito de família, cooperação internacional, como é que se aplica uma decisão judicial estrangeira no Brasil, carta rogatória, execução de sentença. O que é atenta, Cissa? E tu tá tentada? O que é? Que ela tá atenta, professor. É porque eu trabalho em empresa de comércio exterior. Aí tudo que tiver a ver, eu acho interessante. Fica atenta. O negócio chama transfer pricing. Preço de transferência. Aí tem tratado internacional da OCDE e tem uma lei no Brasil, e aí tem muita discussão sobre isso daí. Então, a gente vai olhar nessa disciplina de direito internacional privado, a gente vai olhar essas coisas bacanas. Então, vai ficar um pouco estranho. Meu medo é só se tiver muito aluno novo que não está... que for fazer essa disciplina, mas não fez essa. Mas aí eu vejo como é que eu resolvo, tá? Vamos seguir com a aula. Então, isso que a gente pode dar com um pouco mais de calma, a gente pode seguir até o final do semestre com esse livro, e aí, se a gente acabar o livro muito rápido, eu começo a falar algumas coisas a mais aí. Vamos lá. Cadê? Dissolução de casamento, divórcio... Barraco. A gente vai ver barraco. Deixa eu abrir meus slides aqui. Adoro.
deixa eu fazer assim, porque eu vou também, a gente vai para o livro, slide livro, fica melhor. Que a gente pega umas passagens do livro também. Os slides, faltou eu botar o título aqui, eu vou botar, e aí eu ponho lá de novo no Google Sala de Aula, como eu fiz com o último PowerPoint que eu preparei, tá? Mas o importante é o livro, tá? Isso aqui é só para dar uma ajudinha, para guiar. Vou começar daqui. Deixa eu ir lá na página. Vou acompanhar aqui com o meu livrinho, que ele está do meu lado. Se vocês estiverem com o texto aí perto, família no direito internacional privado, tá? Ele começa o texto falando de algumas coisas assim, bem princípios, o que é a família é a unidade do casamento, não sei o que, é uma baboseira que o pessoal do direito gosta de falar, que não é muito útil, não. Aí vai falar coisa de a mudança na legislação da família, porque antigamente a nossa Constituição falava que, aliás, ainda está escrito isso lá, tá? Que o casamento é entre homem e mulher. E aí, só que o Supremo mudou o entendimento uns anos atrás e considera o casamento homossexual como casamento. Então é igualzinho. Né? Vale as regras tanto para casamento quanto para união estável, tudo que vale para o casamento heterossexual vale para o homossexual também. Então tenham isso tudo em mente quando eu estiver falando aqui, para a lei brasileira. Então tá. Primeira coisa, uma coisa são as regras e a lei que é válida para a celebração do casamento. Outra coisa são as regras e a lei válida para o regime de bens. Tá? Então, o regime de bens ele é definido pelo casamento, mas quando você vai fazer a separação e execução da sentença para dividir os bens, a coisa muda um pouquinho. A gente vai ver isso. A gente já falou disso, né? Toda vez que você tem bens no Brasil, mesmo que o casamento tenha sido celebrado internacionalmente, mesmo que a separação tenha sido celebrada em outro país, quando você tem bens no Brasil, você precisa trazer essa sentença para cá, via homologação na STJ, e depois fazer a partilha na Justiça Federal comum aqui, depois da homologação, para poder dividir esses bens. Né? Não basta chegar com a sentença de separação, de divórcio de outro país, e já chegar no cartório aqui no Brasil e mandar dividir os imóveis para um e os imóveis para o outro. Você tem que passar por esse procedimento judicial no Brasil. Professor, né? Fala. Essa questão de divisão de bens, na verdade do divórcio em geral, essa homologação de sentença estrangeiro, ela se resume só a essa parte de separação de bens ou tem algum outro motivo que pode levar a isso? Qualquer outra sentença privada que você queira reconhecer ela no Brasil, os efeitos dela, salvo se não precisar, por qualquer razão, a gente viu, né? Tem situações de juízo arbitral, que você não precisa fazer mas, assim, para que serve a homologação de sentença? Via de regra. A homologação de sentença você tem uma sentença estrangeira e você quer que ela tenha efeitos no Brasil, que ela decidiu lá seja aplicado aqui no Brasil. Para você fazer isso, você tem que fazer a homologação da sentença. Tem que ir lá no STJ e pedir, STJ, por favor, diga que essa sentença aqui, lá do Panamá, é válida aqui no Brasil para efeitos jurídicos aqui dentro do país. Você passa pela homologação. A gente viu nas aulas passadas que tem várias situações onde você não precisa fazer homologação. Você consegue, via, por exemplo, tratado internacional, pegar uma determinada decisão internacional e aplicar direto aqui no Brasil sem precisar fazer homologação. Eu dei o exemplo para vocês da aula passada, dessas coisas de operação do FBI, que você tem uma decisão fora e você traz direto para o Brasil. Não foi não, sempre que você tem sentença, você precisa homologar, entendeu? Você precisa fazer a homologação de sentença internacional para ter efeitos no Brasil. É isso. Beleza. Vamos ver aqui. É que tem outras coisas que antigamente, você precisava da sentença internacional, depois da sentença internacional, você precisava homologar ela para depois produzir efeitos no Brasil. Mas depois da assinatura de vários tratados internacionais de cooperação internacional na área jurídica, você não precisa, muitas vezes, de mais de uma sentença internacional, depois homologada na STJ e depois aplicada no Brasil. Você pode, em várias situações agora, via cooperação internacional, conseguir, por exemplo, que o FBI nos Estados Unidos contate a Polícia Federal no Brasil,
ou o Ministério Público Federal no Brasil, e direto aqui no Brasil, o Ministério Público entre com uma ação na justiça aqui, com base numa prova obtida lá nos Estados Unidos. Antigamente você não podia fazer isso, você precisava pegar essa prova que foi obtida nos Estados Unidos, via decisão judicial lá, trazer isso para o STJ, seja via homologação de sentença, se for uma sentença judicial, seja via carta rogatória, se fosse uma decisão que não fosse sentença, né? E o STJ dava efeito nisso no Brasil. Hoje em dia tem mecanismos, dependendo do tratado internacional, que não precisa mais fazer homologação de sentença. Você pode fazer um determinado ato direto do Ministério Público de lá com o Ministério Público daqui, né? A gente viu vários casos nas aulas passadas. Se você quiser relembrar isso um pouco, lê a parte do texto que fala em cooperação internacional, atentando que existem 3 modalidades, relembrando o que a gente viu na aula passada. Estrito senso, para facilitar o entendimento, existem 3 modalidades jurídicas de cooperação internacional. A primeira é a carta rogatória, que é quando, por exemplo, um juiz daqui pede para um juiz de outro país fazer alguma coisa, ele faz isso via carta rogatória, então eu preciso citar alguém num processo que está em outro país. Eu faço a carta rogatória daqui, pelo STJ, para outro país. Ou o contrário, um juiz de outro país quer que faça alguma coisa aqui no Brasil. Aí ele manda a carta rogatória de lá para o STJ, para o juiz daqui, e aí o juiz daqui manda fazer. Ou, outra modalidade, homologação de sentença. Você usa homologação de sentença quando? Quando tem sentença. Se tem uma sentença, a gente vai ver muito isso agora com o divórcio, né? O divórcio é uma sentença, muitas vezes. Quando é um divórcio contencioso, tem uma decisão judicial. Essa sentença, para ter efeitos no Brasil, ela precisa fazer homologação de sentença estrangeira, no STJ também. Então, tem todo esse processo de vir do outro país, para no STJ, é homologado, depois de ser homologado, pode ser dado cumprimento àquela sentença aqui no Brasil, na justiça de primeiro grau, ou em qualquer outra situação que você precise, que aquela sentença tenha validade. E a terceira forma de cooperação internacional, no judiciário, no sistema de justiça, é o que o texto, que o livro da Nádia chama de cooperação internacional com esse nome. Essa terceira forma está se tornando a mais comum e ela relativizou as outras duas que eram mais antigas. E essa terceira forma, ela só se dá mediante tratado internacional que explique direitinho como é que vai ser feita essa cooperação, que seja assinado, né, celebrado entre os países, tudo direitinho. Aí você pode pular todo esse negócio de carta rogatória, homologação de sentença, tudo, ir por fora e fazer a cooperação entre FBI, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Promotoria do Distrito de Nova York, Promotoria de Genebra com o Ministério Público de São Paulo, essas coisas todas, pulando esse negócio de carta rogatória, homologação de sentença, tudo isso é demorado pra cacete, tá? Isso foi muito feito na esfera criminal, mas tem na esfera civil também, como a gente vai ver mais para frente, com menores. A gente mencionou isso já, né, tem alguns tratados, o Tratado do Mercosul, relativo a pensão e alimentos de menor, e tem também com os Estados Unidos, tratado assim, que facilita esses procedimentos quando envolve menor. Porque a criança está passando fome, o pai não paga pensão, o pai é vagabundo, geralmente é o pai, né? Nós homens, geralmente é o pai que está devendo, não está pagando pensão, aí você precisa mandar prender o vagabundo. Aí vai via... para facilitar, para ser mais rápido, se você tem tratado com o país, tem os procedimentos. Se não tivesse, teria que ser feito, se não tivesse tratado assinado, né? Teria que ser feito daquele jeito. O juiz de lá dá uma decisão, aí essa decisão vira uma carta rogatória, essa carta rogatória chega no STJ, o STJ diz, tudo bem, essa carta rogatória é válida. Né? Ela não desrespeitou nenhum princípio de direito brasileiro muito grande. A gente viu um pouquinho disso daí com mais calma nas outras aulas. A gente já viu, né? E aí, depois, isso chega para o juiz de primeira instância aqui, aí o juiz de primeira instância aqui manda prender o vagabundo a partir dessa carta rogatória. Quando tem tratado, é mais rápido. Tá? É só isso. Tranquilo. Vamos lá. Então, primeira coisa. Para celebrar o matrimônio... para um casamento celebrado no estrangeiro ser válido no Brasil, né, ele vai ter que respeitar algumas regras brasileiras, mas são só algumas regras, não são todas, tá? Deixa eu pegar aqui no texto. Onde começa aqui? Tá, a primeira coisa é isso. A primeira coisa que vocês têm que entender é isso.
Regra de competência absoluta para casar precisa obedecer à lei brasileira, porém, regra de competência relativa não precisa. O que é isso? Se vocês olharem no Código Civil brasileiro, para casar, você precisa se habilitar. Para se habilitar, você precisa obedecer a algumas coisas. Não é qualquer pessoa que pode casar com qualquer pessoa. Tá? Essas regras que estão aqui no artigo 1521 do Código Civil são as chamadas regras absolutas para você casar. Elas, basicamente, são as regras que servem para qualquer negócio jurídico no Brasil. Se você vai assinar um contrato, né, se você vai comprar alguma coisa. Essas regras, só que no caso do casamento. Diz respeito à competência... Desculpa, competência não. Capacidade. Diz respeito à capacidade jurídica, a questões de simulação, erro de tipo. Já vou explicar isso para vocês com um pouco mais de calma, mas é assim, situações muito críticas, do tipo, a pessoa está casando com 9 anos de idade. O direito brasileiro proíbe isso, tá? Só pode casar a partir de 18 ou a partir de 16 com autorização dos pais, ou se você for emancipado judicialmente. Menor de 16 anos não casa, de jeito nenhum. Então, se a pessoa lá no estrangeiro casou uma menina de 11 anos com um velho de 40, não vale no Brasil esse casamento. Tá? É isso. Isso é chamado competência absoluta. Tem outros casos de invalidade também, que são casos como, por exemplo, simulação. Né? Foi um casamento falso. Ele não foi feito de acordo com a expressão da vontade das partes. Digamos assim, o pai casou em nome da filha. O pai foi lá e casou o rapaz com a filha dele sem ela estar presente, sem ela manifestar a vontade dela. Pensem que vocês estão lidando com o direito internacional. Tem países tipo Afeganistão, Irã. Imagina como é que é casamento no Iraque. Eu sei lá como é que é, mano. Deve ser uma coisa muito... Né, de acordo com esse tipo... Deve ser possível esse tipo de prática em alguns lugares. Angola, sei lá. E aí certas coisas o direito brasileiro não aceita quando você viola, como eu falei para vocês, questões de capacidade jurídica absoluta, que a pessoa ela tem que estar capaz civilmente para casar. Isso quer dizer capacidade jurídica absoluta ou relativa com consentimento do chefe da pessoa responsável pela criança, se for maior de 16, ou emancipado, né, menor de 16 não pode casar de forma alguma, ou questões, como eu falei, simulação, que é um casamento de mentira, ou casamento sob coação, se você põe uma arma na cabeça da pessoa e manda ela assinar coisa de casamento, isso tudo pode ser anulado no Brasil, tá? Não é porque a pessoa casou no estrangeiro que você aplica a regra estrangeira e pronto. Mas existem regras de competência relativa à habilitação do Nubank no direito brasileiro que podem ser diferentes no direito internacional, do país onde as pessoas casaram, e pode valer, independente da regra brasileira não admitir. Exemplo, está tudo no artigo 1523, tá? A maioria dos casos aqui envolve casamento de ascendente com descendente, casamento entre irmãos, essas coisas o Brasil proíbe, tá? Mas, por ser regra de competência relativa, se a regra no país onde as pessoas casaram for diferente, por exemplo, ela permitiu o casamento de irmãos, aqui no Brasil a jurisprudência tende a aceitar. Pode ter algum juiz que não aceite, mas, em geral, aceita-se. Vamos olhar o artigo 1523 para vocês verem os casos aqui. Código Civil. Deixa eu... Vocês estão vendo o Código Civil aí na frente? Deixa eu aumentar um pouquinho. Aqui, ó. Tá dando para ver? Tá, sim. Vamos lá, artigo 1521. No braço aqui mesmo. Artigo 1500, olha como é grande o Código Civil. Por isso que a gente tem 8 disciplinas de direito civil no direito. 1521. Tá aqui. Não podem casar. Desculpa, essas aqui são absolutas. Então, esses casos aqui, as pessoas, mesmo se você casar no internacional,
nesses termos aqui, seu casamento não vai ser reconhecido no Brasil, tá? É isso. E, além dessas causas, as outras que eu falei também, que não estão aqui, estão em outra parte do Código Civil. Mas, basicamente, causas onde você viola o princípio de que as pessoas têm que manifestar a sua vontade no casamento de forma livre. Você não pode pegar alguém que seja menor de 16 anos e casar, porque aquela criança não tem capacidade jurídica ainda. Da mesma forma, você não pode pegar alguém e forçar a pessoa a se casar. Esse casamento não vai ser válido no Brasil. Né? Ou você não pode casar por procuração. Né? Eu casei em nome da minha filha, ela não está aqui, mas eu estou casando ela com esse cara. Também não vai ser válido no Brasil. Além dessas hipóteses que eu falei, essas aqui também, tá? Então, ascendente com descendente, pai e filho não casam, pai e filha não casam, mãe e filho não casam. Seja o parentesco natural ou civil, né? Não precisa ser mãe biológico, pai biológico, pode ser pai reconhecido, né, que tem o poder parental aí, não precisa ser filho ou pai biológico. Os afins em linha reta são os irmãos, tá? O adotante, aqui também tem outro artigo falando dos irmãos. Enfim, essas pessoas aqui todas se casarem no estrangeiro, de acordo com a lei estrangeira, no Brasil não vai ser considerado válido. O cônjuge sobrevivente com um condenado por homicídio, tentativa de homicídio contra o seu consorte, né? Se você... cadê o cônjuge sobrevivente com condenado por homicídio? Se a esposa casou com um cara que matou o marido dela, esse casamento é nulo no Brasil, tá? E aqui são os relativos. Esses aqui, você pode... A lei brasileira não deixa, mas se a lei internacional autorizar, a gente aceita. Né? Viúvo ou a viúva que tiveram filho do cônjuge falecido, enquanto não fizeram inventário, a viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez, são casos bem específicos. O divorciado, enquanto não houver sido homologado, decidido a partilha dos bens do casal. Essa aqui, você não pode casar enquanto não tiver sido feita a partilha de bens, tá? Então tem muito marido aí que separou da mulher, mas não fez a partilha ainda, ele não pode casar de novo, não. A não ser quando você tem algumas situações de exceção. Eu não vou explicar para vocês, porque vocês não precisam saber direito civil. Basta entender que a lei do casamento internacional, se ela violar alguma dessas coisas aqui, o casamento não vai ser aceito no Brasil. Se ela violar essas coisas aqui, o casamento pode ser aceito no Brasil, sim. Esse era o ponto importante do slide só. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver se tem algum grifo importante aqui que eu fiz. Não, vamos lá. Peraí. Qual é a lei que rege o casamento? A regra a lei que rege o casamento é a lei do domicílio dos nubentes, pela lei brasileira. Então, se as pessoas casaram nos Estados Unidos, mas o domicílio deles é no Brasil, por qualquer razão eles foram passar férias nos Estados Unidos e casaram lá, a lei que vai reger o casamento deles é a lei brasileira. Tá? Então, o que rege é a lei do domicílio dos nubentes. Essa é a regra. Aí a Nádia fala na página 285. Instaura-se com relação ao casamento o conceito de territorialidade, excepcional em relação ao método conflitual que é utilizado nos outros termos de direito privado. Na maioria dos termos de direito privado internacional que a gente tem visto, vale o método do consenso. As pessoas entram em acordo qual é a lei que vai ser utilizada. Elas escolhem a lei que vai ser utilizada quando celebram um contrato, por exemplo. O que é nubente, professor? Nubentes são as pessoas que vão casar, são os noivos. Mas o casamento é um tipo de contrato também, de certa forma, mas no casamento não vale a regra de escolher a lei, vale a regra territorial, tá? Para saber qual lei vai ser aplicada. Mas não é a lei do local do casamento, é a lei do local onde tem o domicílio dos nubentes. Na página 286, esse ponto aqui é da página 286, tá? Peraí. Deixa
Deixa eu lembrar o que é isso. Ah, tá. Se você vai casar no Brasil e você é divorciado lá fora, para você casar no Brasil, você precisa fazer a homologação de sentença. É isso que está dizendo aqui. Tá? É necessária a sentença de divórcio transitada em julgado para você se habilitar para casar no Brasil. Se você se divorciou no estrangeiro e quer casar aqui, você precisa fazer aquele processo de homologação de sentença no STJ, que a gente viu. Aí ela fala aqui, peraí. Isso aqui não interessa para vocês, não. Antigamente tinha uma discussão sobre qual lei aplicava, se precisava realmente homologar e tal, mas aí o novo Código Civil, o novo Código de Processo Civil, a gente viu na primeira aula, na segunda aula, na verdade, que entre os artigos 960 e 965 falam que você precisa de homologação de sentença estrangeira para casar, se você é divorciado, né? Se você divorciou, você precisa homologar a sentença para casar de novo no Brasil. A única exceção é o divórcio consensual. Tá? Vamos olhar o CPC aqui para a gente ver isso. A gente já viu esses dispositivos na segunda aula, mas vamos olhar de novo. Não é o 965. É 960, 965. Tá aqui, ó, da homologação de sentença estrangeira, concessão de exequatur, a carta rogatória. É aquilo que a gente estudou na segunda aula, de novo, tá? Então, a homologação de sentença estrangeira será requerida por ação de homologação. Aqui, como é que se faz a homologação, a gente viu isso com calma antes. Deixa eu achar a parte do consensual aqui. A decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação da sentença estrangeira, salvo disposições em sentido contrário por lei ou tratado. Então, você pode ter uma decisão estrangeira que não precisa passar pela homologação se tiver tratado internacional, que autorize isso, tá? Medida de urgência não é isso. Cadê o dispositivo? Espera aí. 960, decisão interlocutória, homologação obedecerá. Será eficaz no tratado. É passível de homologação. Está aqui. Parágrafo 5º. A sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil, independente de homologação no Superior Tribunal de Justiça. Eu falei isso aqui na segunda aula para vocês já, porque, de novo, para trazer nesse assunto, aí a gente está olhando aqui de maneira mais pontual agora. Então, para você se casar no Brasil, se você se divorciou no estrangeiro, você precisa fazer homologação de sentença de divórcio no STJ, para poder você chegar lá e se habilitar no cartório para casar de novo. A não ser que esse seu divórcio tenha sido consensual, ou seja, não tenha tido briga e não tenha menor envolvido na história. Porque o divórcio consensual, pela lei brasileira, ele só pode ocorrer quando há acordo da partilha de bens, ou seja, quando marido e mulher não estão brigando para dividir os bens do casal, e não tem menor ou dependente na jogada. Né? O casal não é responsável por nenhuma criança. Aí você pode fazer o divórcio consensual, e daí você não precisa fazer a homologação de sentença, você chega com esse divórcio consensual no cartório e consegue pedir para o cartorário te casar de novo. É isso. Vamos seguir aqui. Tá aqui. Exceção de... Eu devia ter olhado aqui logo, parágrafo 5º. Domicílio conjugal. O que define a lei que vai ser aplicada ao casamento? É o domicílio dos nubentes, que eles escolhem. Mas antes disso aqui, vamos no texto aqui da Nádia, que tem um negócio que eu separei aqui, peraí. Família. Casamento celebrado no Brasil. Deixa eu
Deixa eu ver de novo. Ué, deixa eu baixar aqui, então, aí eu abro no meu computador logo. É uma coisa mais de curiosidade, mas eu anotei aqui, então vamos falar disso. Deixa eu terminar de baixar. Pronto. Habilitação do Nubank divorciado no estrangeiro. É isso aqui que eu acabei de falar para vocês, está nessa parte. Casamento consular celebrado no Brasil. Foi isso aqui que eu anotei. O Brasil, ele reconhece o direito de você casar no consulado. Eu falei isso para vocês na primeira aula, na segunda aula, quando eu falei de Lindbergh, tá? Você pode, mesmo estando no Brasil, casar segundo lei internacional, segundo a lei do seu país, desde que você faça isso no consulado do país, se você quiser. Então, aqui, ó, no Brasil, o casamento consular é reconhecido desde os tempos do Império, se houver reciprocidade, tá? Sendo permitido, no entanto, apenas aos nacionais dos estados celebrantes. Então, o brasileiro, ele não pode ir no consulado da Hungria e casar segundo a lei da Hungria, tá? Se ele quiser. É só se ambos os nubentes forem gringos. Eles podem ir no consulado deles e casar segundo a lei deles. Isso vale também para o Brasil. Se você é brasileiro e mora na Inglaterra e quer casar segundo a lei brasileira e não casar segundo a lei inglesa, porque a regra é o que rege o casamento é a lei do domicílio do casal. Mas se você quer casar segundo a lei brasileira porque você quer, você vai lá no consulado brasileiro na Inglaterra e casa segundo a lei brasileira. Você pode também. Eu acho que eu grifei porque fala do Grotius, que eu não sabia dessa origem histórica dessa regra. Que está aqui, que advém ainda daquele antigo entendimento de que o consulado era considerado território internacional, né? Então, digamos assim, o consulado americano é considerado território dos Estados Unidos. Não tem essa história? Não é mais, tá, gente? O consulado, a embaixada americana em Brasília não é território americano, mas existem regras que tratam aquele consulado, aquela embaixada como se fossem. Mas não são território americano. Até terra brasileira, aquilo ali. E aí, dentro dessa lógica, é que vem esse entendimento de que a pessoa pode casar no consulado. E de que estar casando dentro do consulado, dentro da embaixada, é como se ela estivesse casando em território estrangeiro. Tá? Não é mais assim, mas a regra permanece. Então, essa parte do texto é sobre isso. Por isso que eu grifei. O que mais? A gente volta lá para o slide. As regras de domicílio conjugal. O que é o domicílio conjugal? Domicílio conjugal é o primeiro domicílio do casal. Aí o texto, se vocês forem olhar a partir da página 292, ele vai discutir sobre o domicílio conjugal, ele vai falar do histórico. Antigamente, o domicílio conjugal era o domicílio do marido, tá? Hoje em dia não, o primeiro é o domicílio que as pessoas têm quando elas casam. Se as pessoas já estão morando junto, quando elas casam, esse vai ser o domicílio conjugal. Se as pessoas ainda não estão morando juntos, vão passar a morar juntos quando eles casarem, eles vão declarar isso lá na ficha de casamento deles, aí eles vão dizer, a gente mora em tal estado, em tal país, e aí vai valer aquela regra. Isso é importante para saber qual será o regime de bens do casal. No Brasil, a gente tem 3 regimes de bens legais. A gente vai isso mais para frente com calma. Mas você tem a comunhão universal, onde se comunicam ao casal todos os bens que o casal tem, que ambos têm, né? Todo mundo é dono de tudo agora. Você tem o regime de separação parcial de bens, que é a regra hoje em dia no Código Civil. Se o casal não se manifesta, automaticamente passa a reger o casamento, o regime de separação parcial, caso eles se divorciem no futuro. O que significa separação parcial? Todos os bens que os nubentes tinham antes de casar são deles, exclusivamente deles. Quando eles casam, todos os bens adquiridos posteriormente ao casamento são bens do casal, são considerados bens do casal. E você tem o regime de separação total, aonde os bens adquiridos pelos nubentes ou pelos casados já são deles, né? Não se comunicam. O que é de um, o que é de um, o que é do outro e acabou.
E se separarem, cada um vai com o que tem em seu nome para cada lado. Então, tem uma discussão aqui na página 294 sobre domicílio habitual. O direito internacional, ele não reconhece essa coisa de domicílio do casamento, ele fala em domicílio habitual, o que possibilita fazer um julgamento sobre se as pessoas moram aonde elas moram, né? Porque as pessoas têm várias casas, ainda mais essa coisa de direito internacional, que as pessoas são ricas, né? Porque tem casa em Miami, casa no Brasil, não sei o quê. E aí, qual vai ser considerado o domicílio desse casal? Vai ser aquele onde existe a habitualidade. O direito brasileiro não reconhece isso, tá? O domicílio do casal no direito brasileiro vai ser aquele que foi declarado no casamento. Se as pessoas se mudaram depois, elas precisam atualizar isso daí, senão vai ser considerado aquele o domicílio. E o domicílio é importante para saber a regra que vai reger o regime de bens. Então, se as pessoas mudam de domicílio, não vai mudar o regime de bens dela, tá? Necessariamente. Vai ficar aquele que era quando eles casaram, a não ser que eles queiram mudar isso. Tem um procedimento do direito brasileiro que você pode mudar o regime de bens, pelo novo Código Civil de 2002. Antes de 2002, você não podia mudar de regime de bens. Se você casasse, ficava aquele regime de bens pro resto da vida. Não tinha como mexer. Hoje em dia já tem. Isso é importante, a gente vai ver lá para frente, porque a LINDB não prevê isso. Se a gente olhar a lei de introdução ao direito brasileiro, ela não vai falar nessa possibilidade de você mudar de regime. Mas vale o Código Civil mais recente. Então, o que eu quero que vocês saibam daqui? Que depende do domicílio conjugal a lei aplicável ao regime de bens. Isso é o principal. Então, se eu casei no Uruguai, a lei que vai reger o meu regime de bens é a lei uruguaia. Aí a gente tem que ver a lei uruguaia para saber qual vai ser o regime de bens do casal. Tem um exemplo que ele dá aqui mais na frente, que fala que no Uruguai a regra é o regime da comunhão universal. No Brasil não é. E aí, como que você sabe qual vai ser o regime aplicado? Se as pessoas casaram no Uruguai e não declararam o regime, vai ser aplicado a comunhão universal. Se fosse no Brasil, seria a comunhão parcial. Por isso que é importante saber o domicílio conjugal no casamento. Essa parte você vai confundir vocês se vocês lerem por conta própria, então deixa eu explicar. O que é outorga uxória? O direito tem uns nomes complicados com as coisas simples, tá? Outorga uxória é aquela outorga que o cônjuge precisa dar se o marido ou a esposa vão vender um imóvel. É isso. Né? Se eu comprei um imóvel sozinho, mas sou casado, esse imóvel é meu e da minha esposa, se for um casamento em regime de comunhão parcial ou comunhão universal de bens. Tudo que o marido compra também é da mulher. Tudo que a mulher compra também é do marido. No caso de imóveis em particular, isso é importante, porque se eu for doar o imóvel, se eu for vender o imóvel, se eu for dar o imóvel em penhora no contrato de aluguel, por exemplo, eu preciso da assinatura do outro. Eu preciso da assinatura da mulher e do marido. Isso é outorga uxória, tá? Aí, na página 295 e 296 do texto, tem uma discussão sobre a necessidade de outorga uxória no Brasil, quando você é casado com um estrangeiro. Então, imagine que você, brasileiro, é casado com uma americana, vocês celebram um contrato de empréstimo, e nesse contrato de empréstimo vocês querem dar um bem à penhora, né? Que significa que um bem como hipoteca, desculpa, se vocês querem dar um bem como hipoteca, um imóvel, isso significa que se vocês não honrarem o contrato, a outra parte pode executar o contrato e tomar aquele bem de vocês para pagar a dívida. Imagine que a esposa mora aqui, mas o marido mora lá fora, e aí a esposa quer assinar o contrato logo e não quer esperar pelo marido para dar a tal da outorga uxória. Pode ou não pode? Nessa página 295 e 296, a Nádia vai discorrer sobre esse assunto. Então, o que ela diz aqui, em resumo? Ela é dispensável no caso de estrangeiros residentes no Brasil. Existem dois entendimentos, tá? Que estão em disputa no direito brasileiro aí. Um fala que ela é dispensável no caso de estrangeiros residentes no Brasil, ou seja, nesse exemplo que eu dei, né, se a mulher brasileira, o marido é americano, e o marido mora nos Estados Unidos, e o imóvel está aqui, e aí você quer dar esse imóvel como garantia, mas não quer esperar para o marido ter que assinar também. Que a regra no Brasil é essa. Existe um entendimento majoritário de que podia, porque a pessoa é estrangeira.
Agora mudou esse entendimento, porque como a gente viu, quando o bem é situado no Brasil, é mais complicado. Então, deixa eu ler o que a Nádia fala aqui. A jurisprudência, na página 295, tá? A jurisprudência, apesar de escassa, inicialmente qualificou a questão da outorga uxória como ligada exclusivamente à capacidade pessoal, e por essa razão dispensável no caso de estrangeiro não domiciliado no Brasil. Então, como o cara não era brasileiro, você podia alugar o bem, vender o bem sem precisar da assinatura do cônjuge. Só que... Fala. Eu não entendi. Deixa eu voltar do começo, porque foi meio confuso. Deixa eu só ver se eu entendi. É o que a gente chama, por exemplo, de que eu conheço como procuração, que tu autoriza a pessoa. Só que não é exatamente uma procuração, porque procuração dá poderes para o outro fazer em nome dela. Mas é o que a gente chama de procuração, é isso mesmo. Como se fosse uma procuração para tu ter, por exemplo, direito a penhorar o teu bem em comum, no caso. Isso. Mas não é procuração nome correto. Mas é isso. Tá, entendi. Obrigada. Mas é isso. Então, existem dois entendimentos. É aquele de que, se a pessoa é estrangeira, você não precisa da outorga dela. Se a pessoa não mora nem no Brasil. Se é casado com alguém, a pessoa não está aqui. Mas existem entendimentos judiciais de que, quando o bem é situado no Brasil, você precisa, porque o bem está sujeito à lei brasileira. Se o bem fosse no estrangeiro, imagina que o contrato é celebrado no Brasil, entre dois estrangeiros, ou entre um estrangeiro e um brasileiro, mas o bem que está sendo dado em garantia está em outro país. Você precisaria dessa outorga? Tem o entendimento de que não. Você não precisa porque o bem não está nem aqui. Deixa eu olhar aqui o exemplo que ela dá na página 296. Que é um exemplo interessante. Bem situado no estrangeiro, contrato celebrado no Brasil. É isso que eu estou falando. Vamos ler o exemplo que ela dá aqui. Página 296. Aqui. Aqui, ó. A necessidade de outorga uxória, mesmo para quando não estiverem envolvidos imóveis situados no Brasil, como fiança e doação. Fiança e doação são contratos onde o bem não precisa estar aqui, tá? Se for um contrato de compra e venda, por óbvio, o bem está em outro país, o contrato vai ser celebrado com direito de outro país. Agora, se for um contrato de compra e venda, um contrato, qualquer que seja o contrato aqui no Brasil, um contrato que é regido pelas leis brasileiras, porém, o contrato acessório, que é a fiança ou, no caso aí, a doação, o bem está em outro país. Aí tem esse problema, se você precisa ou não dessa procuração, como a colega falou. Então, essa decisão diz assim, não estiverem envolvidos imóveis situados no Brasil, como fiança e doação, é formalidade requerida pela lei brasileira para a validade do ato. Tratando-se de ato praticado no Brasil, a lei estipula a necessidade de se cumprirem as formalidades da lei do foro, ou seja, tem que ter a assinatura do cônjuge para sua realização. Ainda que aplicável à lei estrangeira à sua substância. Pode ser um contrato que adote lei estrangeira, mas relativo ao bem que se localiza no Brasil, você precisa aplicar a lei brasileira, portanto, você precisa da anuência do cônjuge. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul esclareceu esse ponto ao julgar caso de doação entre cônjuges, vedada pela lei do Uruguai, local de celebração do casamento, mas válida no Brasil. Vamos entender essa situação aqui. Então, é um contrato de doação de marido para mulher ou de mulher para marido, né, entre os cônjuges, de um determinado bem imóvel, que a lei do Uruguai, que é a lei pela qual eles casaram, veda. Porque veda a lei lá. Mas no Brasil isso é permitido, tá? Desde que o regime de bens seja um regime que permite isso. Porque se você está casado em regime de comunhão universal, o bem já é dos dois. Não existe isso de eu doar um imóvel que é meu, que é do casal, de um para o outro, tá? Porque o bem já é dos dois. Agora, imagine um regime de casamento que é de separação total, onde o que é meu, o que é seu, e eu quero doar um bem. Então, o Brasil permite, o Uruguai não permite. É o caso aqui. E aí, como o casamento foi celebrado no Uruguai,
o juiz entendeu que, apesar do casamento ser celebrado no Uruguai, você poderia fazer essa doação, porque o contrato de doação é um contrato que foi feito depois, né? O casamento foi feito no Uruguai, mas a doação do bem, que é um bem que está no Brasil, foi feita depois, e aí eu posso doar o bem. Enfim, esse é o caso aqui. Ocorre que a incidência da legislação estrangeira foi reconhecida como aplicável apenas na regulação do direito patrimonial decorrente do casamento lá realizado. A doação é ato obrigacional praticado no Brasil e a ele se aplica a lei brasileira, onde não existe disposição assemelhada do artigo 1657 do Brasil no Uruguai. Isso é, pela nossa legislação, o ato de doação é válido. Tá um pouco confuso, mas o que eu quero que vocês entendam, que para efeito de a necessidade de outorga uxória do casal, você tem interpretação jurídica diversa. Você tem gente que diz que precisa, e tem juristas e juízes no Brasil que dizem que não precisa. Então, essa parte do livro, quando vocês forem ler, se ficar um pouco confuso, é porque você tem indecisão para os dois lados, tá? Um ponto interessante aqui. Vamos seguir. Efeitos patrimoniais do casamento. Primeiro, a lei aplicável ao casamento não é a mesma necessariamente aplicada ao regime de bens. Então, a lei que se aplica ao casamento é aquela do local aonde você casou. Mas a lei que se aplica ao regime de bens vai ser... Não vai ser necessariamente da lei do local onde você casou. Pode ser a lei... não vai ser a lei do local onde você casou, vai ser a lei do domicílio dos cônjuges, tá? Então, tá aqui. O regime de bens sempre será determinado pela lei do domicílio comum. É aquilo que eu falei no começo. Você casou nos Estados Unidos, mas você tem o seu domicílio no Brasil. O casal tem um domicílio no Brasil. Para as regras que regem o ato do casamento, sei lá quais são as regras para casar nos Estados Unidos, mas vai reger a regra americana. Agora, para efeito do regime de bens, vai reger a regra do domicílio comum do casal. Então, separação de bens, separação total, separação parcial, essas coisas todas vão ser determinadas pelo domicílio do casal e não pelo local onde eles casaram. A alteração do regime de bens, que eu já mencionei para vocês que é possível, discute isso na página 302, está no artigo 1639, parágrafo 2º. Se vocês lerem a Lindbe fala que não pode mudar o regime de bens, mas isso não funciona mais assim, porque o Código de Processo Civil novo de 2015 autoriza, e o Código Civil de 2002 também, autorizam a mudança no regime de bens já. Tem todo um processo, tá? É um processo judicial, inclusive. Você precisa pedir para o juiz autorizar você mudar o regime de bens, mas é possível. Tem uma discussão bem legal no texto sobre pacto antinupcial, que é aquela coisa que a gente escuta nos Estados Unidos, que o casal, antes de casar, celebra um contrato que é chamado pacto antinupcial. Agora, pensem na complicação. Pensem que o pacto antinupcial foi celebrado nos Estados Unidos, mas o casamento foi celebrado no Brasil. Você aplica o pacto ou não? É um complicador aí. Deixa eu ver como é que eu escrevi aqui. Pacto antinupcial celebrado no estrangeiro, para ter efeitos em casamento celebrado segundo a lei brasileira, precisa se adequar à lei brasileira. Então, se você faz um contrato antinupcial fora do Brasil, você pode aplicar ele no Brasil, desde que ele não seja contra a lei brasileira. Então, é permitido, tá? No Brasil, não há distinção entre regime legal e regime convencional de bens. No Brasil, não existe essa prática de pacto antinupcial, é isso que eu estou falando aí, tá? No Brasil, a gente casa segundo 3 regimes. É o regime separação total, comunhão de bens ou comunhão parcial de bens. Nos Estados Unidos, é possível você ter um regime de bens e um pacto antinupcial. Se você fez isso lá e quer que isso seja reconhecido no Brasil, você pode. Isso não tem necessariamente a ver com regime. O ponto esse pacto antinupcial não pode ir contra a lei brasileira,
por exemplo, não pode dispor de maneira contrária ao regime. Se o regime é de separação de comunhão universal, você não pode estabelecer no pacto antinupcial que as coisas compradas depois do casamento vão ser cada um de uma pessoa. Não é compatível com o regime do casamento, percebe? Se eu casei por regime de comunhão universal, eu não posso ter pacto antinupcial. Agora, se eu casei por regime de separação total ou de separação parcial, é possível eu adequar um pacto antinupcial que eu fiz em outro país, que é uma espécie de contrato, ao meu casamento no Brasil. É possível aplicá-lo. Essa discussão ela faz na página 304 e 305 lá do livro. Aí ela fala, pacto celebrado no exterior antes do casamento é ato jurídico perfeito. Deixa eu ver se tem algum grifo bom aqui. Deixa eu pegar uns grifos aqui bons dela sobre essa coisa do domicílio conjugal, não, dos efeitos patrimoniais do casamento. Página 300. O regime de bens será sempre determinado pela lei do domicílio comum, na seguinte ordem: o domicílio que já existia antes do casamento, havendo aqui uma presunção de permanência deste mesmo domicílio para a sociedade conjugal, ou o primeiro domicílio da recém-criada sociedade conjugal, no caso dos nubentes terem domicílios diversos, pois esse será o primeiro domicílio comum. Quando você faz a habilitação para casar, você tem que dizer onde você mora, você tem que declarar domicílio. Se cada um declara um domicílio diferente, na hora de casar você precisa dizer qual é o domicílio do casal, qual é o domicílio comum, né? Mas a presunção é de que quando você vai casar, vocês já estão morando na mesma casa. E quando você faz a habilitação, você já diz que os dois falam o mesmo lugar. E aí, por isso que ele fala que tem essa ordem, né? O domicílio que já existia antes do casamento, se não existir, o domicílio que eles declaram na hora de casar. Aí tem uma discussão interessante que ele fala, que é basicamente repetindo isso que eu disse, tá? O STF decidiu dessa forma quando permitiu que a declaração a respeito do domicílio comum fosse interpretada como verdadeira escolha do casal sobre o regime aplicável ao seu patrimônio, conforme já mencionado. É que antes disso aqui, não era o regime declarado pelo casal, era o regime do marido, antes de 2002. Tinha toda uma discussão. O Código Antigo era bem machista, tá? Era de 1916. Então, essas coisas eram definidas de outra maneira. Por isso que ela discute essa decisão do STF aqui, que faz valer a questão do domicílio comum por respeito à vontade do casal e não a só do marido. Dessa parte, os grifos eram esses. Sobre o pacto antinupcial, tem umas partes que eu grifei aqui boas também. Regime convencional de bens, pacto antinupcial. O pacto é um acordo de vontades de caráter obrigacional, cuja validade fica sujeita ao artigo 9º da LINDB, sem prejuízo ao disposto da lei local. Contudo, no momento de dar efeito a esse pacto no Brasil, pode ser o domicílio comum dos nubentes ou o primeiro domicílio conjugal, a interpretação de suas cláusulas será feita também à luz das normas imperativas do direito brasileiro, né? Você tem que adequar o pacto antinupcial ao que diz o direito brasileiro. Vamos descer mais um pouco aqui. Quando o pacto é celebrado no exterior, é dispensada a observância da forma essencial da lei brasileira, qual seja a forma pública. Isso aqui não interessa para vocês. É porque qual é a forma de celebração do pacto antinupcial? No Brasil, é obrigatório a forma pública. Se você faz pacto antinupcial, tem que estar registrado em cartório no Brasil, tem que ser público, tá? Qualquer pessoa pode ter o direito de saber qual é o seu pacto antinupcial. Nos Estados Unidos e em vários outros países, não, pode ser um pacto secreto. Inclusive, é super comum isso, né? Se duas pessoas podres de ricas, elas não querem que todo mundo saiba o dinheiro que elas têm quando elas casam. Então, elas fazem um pacto antinupcial que é sigiloso. No Brasil, não, é obrigatório ser público. Aí ele fala aqui, quando o pacto é celebrado no exterior, é dispensada a observância da questão da publicidade. É só uma exceção que ele está dizendo aqui. Se o pacto versar sobre direitos reais sobre imóveis no Brasil, será aplicável à lei brasileira.
Lembra que a gente já discutiu isso aqui quando a gente falou sobre direitos reais? Se você tem imóveis no Brasil, sempre se aplica a lei brasileira. Para efeito de partilha desse bem. Se for direitos reais, tá? Se forem direitos patrimoniais, ou seja, direitos derivados de contratos, tem uma discussão judicial se aplica a lei brasileira ou a lei estrangeira. A gente discutiu isso na terceira aula. Até vocês fizeram até um trabalho sobre isso, se eu não me engano, isso que eu ainda não corrigi. Dessa polêmica aqui. É necessária... peraí. Será aplicável à lei brasileira e necessária a indicação expressa da existência do pacto antinupcial nos registros dos imóveis ou outros direitos reais pertencentes aos cônjuges, por ser requisito essencial à publicidade. Só, de novo, aquela coisa de que não pode ser secreto, esses pactos. A ausência do registro e, consequentemente, o desconhecimento da existência do pacto antinupcial não invalida. No caso, se for estrangeiro, tá? Mas gera a presunção de que o regime patrimonial dos cônjuges é o regime legal e não o do pacto, em benefício de terceiros. Que isso aqui também não é complicado, gente, se viu. A questão é a seguinte aqui. Quando você faz um pacto antinupcial secreto fora do Brasil, esse pacto é válido no Brasil, mas ele só é válido para as partes. Ele não é válido para terceiros que possam vir a ser afetados por esse pacto. Como é que isso pode ocorrer? Pode ser que uma pessoa tenha casado com a outra e depois do casamento você separou, mas ainda não fez a partilha. E antes de fazer a partilha, eu faço um contrato com um terceiro e dou em garantia um bem do casamento. Só que esse bem, pelo pacto, vai para a esposa, depois que fizer a partilha. Só que o terceiro, ele não sabe disso, porque não está registrado esse pacto no cartório aqui no Brasil. Então, se você, por qualquer razão, ficar devendo para esse cara e ele executar esse contrato, executar essa hipoteca sobre esse bem, ele tem o direito a reaver esse dinheiro, a reaver esse bem, porque você não declarou que esse bem tinha um pacto antinupcial nele, porque esse pacto antinupcial foi feito nos Estados Unidos e lá o pacto era secreto. É isso que está dizendo esse parágrafo, tá? Se o pacto foi secreto, você não pode opor ele a terceiros. Você não pode dizer para a pessoa, você comprou esse bem sabendo que tinha um pacto antinupcial. Agora que a gente separou, eu e a minha esposa, eu não posso te dar mais esse bem em garantia, porque esse bem vai para ela agora, de acordo com o pacto que a gente já celebrou. Isso se você tiver dado publicidade ao pacto, registrando ele no cartório. Tem o registro do bem, do lado do registro do bem vai ter lá, o pacto antinupcial vai estar juntinho do registro. Qualquer pessoa que for no cartório de imóveis e pedir para ver, vai ver esse pacto. Agora, se o pacto foi secreto, foi feito lá nos Estados Unidos, ele vai ser válido no Brasil pro casal. Porque o casal assinou, por óbvio, eles estão sabendo do que eles assinaram. Mas qualquer outra pessoa não vai ter obrigação de respeitar o pacto, porque ela não está sabendo, não dá para presumir que a pessoa saiba do pacto, porque ele não foi dado publicidade ali no Brasil. Tá? É isso. Quanto à substância do pacto, há países em que essa liberdade é ampla, permitindo estipulações desconhecidas da lei brasileira. No momento do divórcio e da sucessão, considerar-se-ão não escritas as cláusulas violadoras da ordem pública brasileira. Que é a mesma coisa que eu já disse antes. Se o que está escrito no pacto não está de acordo com a lei brasileira, não é válido no Brasil. A questão da comunicação dos aquestos. Isso aqui, se vocês forem ler, deixa eu resumir para vocês a história. O problema da comunicação nos aquestos é o seguinte: existiam vários casos no Brasil, antigamente, de pessoas que casaram no estrangeiro e migraram para o Brasil muito jovens. E vieram viver no Brasil, moraram no Brasil 30, 40, 50, 60 anos aqui, compraram bens, viveram juntos, ficaram velhinhos juntos, e aí um dos dois morre. Quando um dos dois morre, você vai abrir a sucessão para fazer a partilha desses bens, a gente vai estudar isso com mais calma depois, quando a gente for estudar a sucessão, mas quando você vai fazer isso, você tem que olhar o regime de bens com que esse casal casou. Só que imagine que o casal casou lá, sei lá, na Arábia Saudita, e lá diz que todos os bens ficam para os filhos do marido e não fica nada para a mulher. E o casal, viveu no Brasil 60 anos e tal. Isso criava uma injustiça muito grande,
tá? Mas a regra é essa, né? Rege o regime dos bens. Então, tem toda uma jurisprudência que existe no Brasil e que é possível você argumentar que, em relação aos bens que foram adquiridos pelo casal no Brasil, na constância do casamento, você pode aplicar o regime da separação parcial de bens no Brasil. Ou seja, esses bens vão ser divididos entrando a esposa como herdeira também. Não como herdeira, mas como cônjuge, que a gente chama, tá? Ela vai herdar junto com os filhos. Pelo menos os bens que estão no Brasil. Como uma medida de justiça. A gente vai estudar isso melhor quando a gente for estudar a herança na próxima aula. Mas é isso que é a questão da comunicação dos aquestos. Se vocês forem ler essa parte do livro aqui, vocês vão perceber isso. Tudo isso se resume na súmula 377 do STF, que é uma súmula editada pelo Supremo Tribunal Federal. Né? O tema foi consolidado pela súmula 377, que dispôs serem comunicáveis os bens adquiridos na constância do casamento, apesar de o regime ser o da separação total. Então, as pessoas casaram lá no Irã por separação total, quando elas tinham 18 anos, vieram para o Brasil, o cara morreu com 60, a esposa vai ficar sem nada, a velhinha vai ficar sem nada. Não, o Supremo entende que, relativo aos bens que o casal obteve na constância do casamento do Brasil, você vai ter que dar para a esposa uma parte. Isso viola o que a gente estudou até agora, né? Tudo que a gente estudou até agora diz que a regra que rege o regime de bens do casamento é a regra do domicílio dos nubentes, que é a regra do domicílio quando eles casaram. Então, se eles casaram e o domicílio deles era no Irã, depois de 4 anos eles migraram para o Brasil, qual é a regra que rege o casamento? É a regra da lei do Irã. Né? Se depois daqui 60 anos eles resolvem se separar, qual vai ser a regra que vai reger o casamento? Vai ser a regra da lei do Irã, porque eles casaram lá, o domicílio era lá, eles se mudaram para o Brasil e nunca mudaram o regime de bens. Né? E então seria essa a lógica. Só que numa situação onde a pessoa morre, herança, também seria essa regra. Mas o Supremo desenvolveu, o Judiciário brasileiro desenvolveu ao longo do tempo, por uma questão de justiça, essa questão da comunicação dos aquestos, que é uma exceção. Né? É uma situação onde a pessoa viveu junta no Brasil muito tempo e tal, e aí você divide os bens com o cônjuge, cônjuge supérstide, chama. O cônjuge que sobreviveu, o cônjuge que está vivo, chama cônjuge supérstide. E é isso que é a comunicação dos aquestos. Leiam lá no texto que vocês vão entender. Mas deixa eu ler um pedacinho aqui para vocês. Ó. Não, desculpa, deixa eu ler a súmula do STF, que eu mencionei. Comunicação dos aquestos, súmula 377. Vamos olhar ela aqui. Depois eu explico para vocês o que é uma súmula, se vocês quiserem saber, tá? Ó, no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Essa jurisprudência serve para essas situações onde a pessoa casou num regime diferente fora do Brasil, e aí você tem essa coisa da convivência, e aí você cria um problema de injustiça muito grande se você não deixar que o cônjuge que sobreviveu também herde alguma coisa, se fosse um regime de separação total. O que é uma súmula? A súmula são decisões reiteradas dos tribunais. Antigamente, hoje em dia ainda é assim também, mas menos usado hoje. Se um tribunal, o STF, o STJ, decidem da mesma forma várias vezes de maneira igual, eles criam uma súmula, que é para tentar ajudar aos tribunais inferiores a aplicarem a jurisprudência daquele tribunal de forma mais clara. Porque tendo a súmula, aquela coisa está mais solidificada. É isso que é uma súmula, tá? Vamos seguir aqui. Pactos antinupciais. Já viu. Deixa eu abrir aqui o... Então, pacto antinupcial está aqui. Pacto celebrado no exterior antes do casamento é ato jurídico perfeito, portanto, se aplica desde que de acordo com a lei brasileira. Participação nos aquestos, foi isso que eu falei para vocês agora, né? Construção jurisprudencial ainda na vigência do antigo Código.
limitação somente aos bens situados no Brasil, ou seja, não vale para os bens no exterior, para esses vale ainda a lei do regime de bens de quando as pessoas casaram. E aí vem outra parte aqui do texto, que é sobre a limitação à aquisição de imóveis brasileiros por estrangeiros. Também é um tema bem interessante. Está na página 309 para frente, tá? Começa a 310, na verdade. O que é isso? A Constituição brasileira e algumas leis no Brasil limitam a possibilidade de estrangeiros comprarem grandes imóveis rurais no Brasil e alguns outros tipos de bens. Tem limitações constitucionais a isso, que é para evitar que aconteça no Brasil o que aconteceu na Palestina, que os israelenses compraram a terra dos palestinos todas antes de criar o país de Israel. E aí agora é aquela bronca que os caras querem ter as terras lá dentro da Palestina. E para evitar outras situações também, tipo, os Estados Unidos compram terras aqui no Brasil para construir uma base, e aí as terras são deles, de repente eles resolvem construir a base. Tá? É uma questão de nacionalismo. Tá? O que acontece nessas limitações se a pessoa casa com um estrangeiro? Então, eu sou brasileiro, casei com uma americana, essa americana mora no Brasil comigo, e ela resolve comprar bens. Ou eu resolvo comprar bens. Eu estou sujeito a essa limitação dela. Aí, se vocês leem a página 309, 320 e 310, eles vão explicar que estou na medida que os bens se comunicam. Ou seja, se o nosso casamento for um casamento de separação total, eu não estou sujeito, eu posso comprar o que eu quiser. Se o nosso casamento for um casamento de separação parcial ou regime de comunhão universal, eu não posso comprar o que eu quiser, porque os bens vão ser dela também. E aí existe limitação a ela poder ter esses bens, tá? Deixa eu ler uma parte aqui dela. Página 309. A exigência... o STJ se pronunciou a respeito em um mandado de segurança impetrado por um brasileiro casado com estrangeira que se insurgia contra a exigência de uma prévia autorização do INCRA para aquisição de um imóvel rural. Decidiu o STJ que a exigência de caráter administrativo imposta ao estrangeiro também se estende ao cônjuge brasileiro quando se tratar de uma propriedade que passará a integrar o patrimônio comum dos cônjuges. Esclareceu que a lei tal e tal foi recepcionada pela Constituição e regulamentada na lei tal. Então, o resumo da ópera: se eu sou brasileiro, casei com uma gringa, se o nosso regime de casamento for de comunhão parcial ou comunhão universal, e eu for comprar um imóvel, eu estou sujeito às restrições que ela está no direito brasileiro. Quaisquer restrições que sejam essas. Que não interessa para vocês aqui, mas existem várias restrições aí. Ele mencionou aqui a do INCRA nesse caso, mas existem outras que eu sei. Na Constituição Federal tem restrição lá. Por exemplo, estrangeiro não pode ser sócio majoritário em meios de comunicação. Por exemplo, a Rede Globo não pode ser dona um americano. Não pode ser dona da Rede Globo no Brasil. Antigamente existia restrição às companhias aéreas. Você não podia ter companhias aéreas brasileiras sobre propriedade de pessoas estrangeiras, pessoas físicas ou jurídicas. Isso mudou. Isso mudou com a Latam. A dona da Latam é a LAN, né, que é aquela companhia chilena que comprou a TAM e virou Latam. Isso mudou, tá? Mas existem, em outras situações, restrições aí. Dissolução do casamento. Quando acaba o casamento? Você tem duas situações que o casamento pode acabar. Ele pode acabar por nulidade ou anulação, e ele pode acabar por divórcio. Se o casamento é nulo, qual é a lei que vai discutir se houve ou não nulidade do casamento? Aplica-se a lei que rege o ato. Está na página 311 que ela vai discutir isso daí. Então, se eu casei com uma pessoa no Uruguai, por qualquer razão, a lei uruguaia, eu não segui a regra legal do casamento da lei uruguaia, por exemplo, o casamento foi secreto, e no Uruguai não pode ocorrer casamento secreto, esse casamento é nulo. E aí, o que vai dizer se o casamento é nulo ou não? A lei uruguaia, não é a lei brasileira. Né? É isso que está sendo discutido aí. Divórcio.
pegar aqui as partes que eu separei. Divórcio a gente já viu, né? O divórcio, o que vai reger o divórcio será será a lei da decisão que decidiu o divórcio. Então, se eu me divorciei nos Estados Unidos, a lei vai ser a lei americana. Para eu ter validade no Brasil, eu preciso homologar a sentença aqui no Brasil. Com exceção do divórcio consensual, que a gente já falou, que é possível no divórcio consensual você não precisar homologar. Porém, em todos os casos aqui, se você tiver bens no Brasil, você precisa fazer a partilha aqui no Brasil. Aí entra de novo aquela discussão que a gente viu, que vocês fizeram até o exercício, de que se se esses bens no Brasil, o direito a eles forem direitos reais, aí necessariamente vai ter que ser feita a partilha no Brasil. Se forem direitos advindos de contrato, aí tem interpretação para os dois lados. Pode ser que seja necessária a partilha feita no Brasil, pode ser que se aceite a partilha feita em outro país, aqui no Brasil. Mas aí existe um conflito jurisprudencial. Tá? Mas, a princípio, vão com a regra geral. A princípio, para fazer partilha, você precisa fazer a partilha no Brasil. Mesmo que você se divorcie fora do Brasil, se o bem existe no Brasil, você precisa homologar sua sentença de divórcio no STJ e fazer a partilha na Justiça brasileira, se foi um divórcio não consensual. Se foi um divórcio consensual, você pode ir direto no cartório aqui no Brasil fazer a partilha. Não precisa de decisão judicial, não precisa de homologação no STJ, tá? Não precisa de... Quer dizer, precisa de homologação, mas você não precisa fazer a partilha. Você precisa homologar a sentença, aí você pega a sentença, vai lá no cartório e pede para dividir os bens. Se for divórcio, não. Você precisa fazer a partilha aqui no Brasil. E é isso. Meio chatinho essa aula, né? Não tá tão legal como tá passada, porque não era essa coisa da cooperação internacional, uma coisinha muito casamento, separação. Eu acho meio chato esse tema, sinceramente. Mas tá aqui, eu preciso dar para vocês. Vocês ainda estão vivos? Sim. Sim. Dúvidas? Podem me interromper, tá? Se vocês não estão entendendo quando eu tô falando, eu volto atrás. Ou deu para ir? É mais para clarear as ideias, para quando vocês forem ler o texto, ficar mais fácil de entender. Tá? O que eu quero que vocês guardem na cabeça bem? A regra do casamento é a regra do domicílio dos nubentes. Isso pelo direito brasileiro. Então, se eu casei nos Estados Unidos, mas a minha residência no Brasil, vale a regra do Brasil para discutir separação, regime de bens. E aí, se você tiver imóveis no Brasil, de qualquer forma, isso vai ter que ser feito a partilha aqui no Brasil. Agora, se eu casei nos Estados Unidos e o meu domicílio durante o casamento era nos Estados Unidos, era no estrangeiro, vale a regra do domicílio lá fora do Brasil. E aí, o regime de bens vai ser o regime da lei do país onde eu casei. Da lei do país onde eu tenho meu domicílio. Que presumivelmente é onde eu casei, mas pode não ser. Né? A pessoa pode ter domicílio e viver no Brasil e ter casado em Las Vegas. Aí, qual vai ser o regime de bens? Vai ser o regime brasileiro, porque o domicílio do casal é aqui no Brasil. Agora, se eu sou brasileiro, tenho residência com a minha esposa no Chile, mas casei em Las Vegas, qual vai ser a regra de separação de bens? Vai ser a regra do Chile, porque o domicílio é no Chile. E aí, por qualquer razão, eu preciso fazer o divórcio aqui no Brasil, eu preciso pegar um divórcio que foi feito e trazer aqui para o Brasil para ser homologado. Qual vai ser a regra desse divórcio? Vai ser a regra chilena. Vai reger. Isso é o principal que eu quero que vocês gravem, tá? E essa questão dos bens, que sempre que você vai fazer partilha de imóveis, tem essa discussão de se é direito real, patrimonial, que vocês fizeram, mas, via de regra, se tem partilha de imóveis no Brasil, você precisa fazer essa partilha aqui no Brasil, seguindo a lei brasileira. Você não pode fazer partilha de imóveis no Brasil de acordo com lei estrangeira. É isso aí que entra naquele trabalho da competência exclusiva, né? Exatamente. Que vocês fizeram, né? É esse mesmo. Eu acho que o principal era isso. Aí tem essas várias situações que ele vai falar no texto, eu expliquei para vocês para facilitar o entendimento. Tipo o negócio da outorga uxória, que vocês vão ler outorga uxória, que diabos é isso? É a tal da procuração. Né? Como é que é a regra? A regra é, se o bem é do casal, porque é casado em regime
de comunhão universal, ou porque foi adquirido após o casamento em regime de comunhão parcial, eu preciso da autorização do outro para vender o bem, para doar o bem, para dar em garantia, para fazer qualquer coisa com esse imóvel. Tá? Mas aí existem exceções quando um dos nubentes é gringo. Aí você tem entendimento no judiciário brasileiro onde você não precisa dessa procuração, dessa tal procuração. O nome não é procuração, tá? Estou falando procuração para vocês entenderem. Porque a pessoa é gringa. Então não precisaria. E aí tem outras situações aqui que eu mencionei para vocês, né, no texto, para facilitar. Deixa eu ver aqui. Revendo o que a gente já falou. A questão do pacto antinupcial. Qual é a lei que rege o pacto antinupcial? É a lei do local onde ele foi assinado, como se fosse um contrato. Se o contrato foi feito lá nos Estados Unidos, é a lei de lá. Né? A não ser que essa lei entre em conflito com a lei brasileira, em algum ponto muito importante. Se o pacto estabelecer alguma coisa muito diferente do regime de bens. A pessoa casou aqui no Brasil, assinou o pacto nos Estados Unidos, mas o regime de bens aqui no Brasil é completamente incompatível com o pacto. Então, você não pode usar o pacto aqui no Brasil. E a questão do pacto secreto. Né? Se o pacto foi secreto, eu não posso opor esse pacto a terceiros aqui no Brasil. Então, se eu casei com um pacto antinupcial secreto que garantia que o bem era da minha esposa, e aqui no Brasil eu dei o bem em garantia no contrato com uma pessoa, sendo que o bem não é meu, é da minha esposa, porque o pacto fala isso, mas a pessoa não tem obrigação a saber disso, porque o pacto é secreto. Agora, se o pacto chegou aqui no Brasil, quando eu fui casar, eu peguei esse pacto, coloquei na minha certidão de casamento, fui lá em todos os imóveis e coloquei esse pacto lá no cartório de bens, dizendo que existe esse pacto, aí a pessoa que for comprar o bem, for receber o bem em garantia, qualquer coisa, ela tem a obrigação de olhar o registro. Se ela não olhou e fez o negócio errado, o problema é dela. Depois ela não vai ter a garantia. Então, quando vocês forem ler, é isso o tema. A questão da imutabilidade. Antigamente, o regime de bens era imutável, você não podia mexer. Hoje em dia, você pode. Tanto se foi lá fora, como se foi aqui no Brasil, você pode mexer no regime de bens. E é isso. O principal era isso, gente. O principal mesmo é essa coisa do local, do casamento. Para casar, a lei que vale é a lei do local. Mas para efeito de regime de bens, vale a lei do domicílio do casal. Não vale a lei do lugar que eles casaram. Esse é o principal ponto que eu quero que vocês lembrem. Tá? A próxima aula a gente vai olhar a sucessão. Sucessão é quando a pessoa morre. Herança. E aí encerra essa parte. Briga. Tranquilo, professor. Se vocês puderem ir adiantando a leitura de sucessão, agora que o texto está lá, ainda não botei o exercício dessa semana, eu vou colocar, tá? E aí a gente segue. Eita! Bom fim de semana! Porra, tava ligado aqui. Você vacinou, não foi? Vacinei. Tá. Consegui. 2 da manhã. Ai. Beijinho. Você tá vacinado?